Prezados alunos e alunas, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula a respeito da fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o caráter deste personagem do Antigo Testamento. A lição 2 recebeu esse título: Quem era Jó? O texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo 1, onde lemos: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática ensina que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 1, versos 1 a 5, e será o texto base de nossos estudos de hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quem era Jó? Na aula anterior, o professor Ariel da Silveira tratou das questões introdutórias ao livro que leva o nome desse personagem bíblico. A partir dessa aula, vamos estudar o texto bíblico propriamente dito. O grande diálogo que consiste no corpo do livro está inserido dentro de um marco narrativo composto pelo prólogo e pelo epílogo. O epílogo está no capítulo 42, versos 7 a 17. O prólogo abrange o trecho dos capítulos 1 e 2. A narrativa em prosa oferece algumas cenas que esboçam claramente o curso dos eventos e, ao mesmo tempo, abre espaços para os diálogos que irão surgir quando chegarem os amigos de Jó. Os estudiosos concordam que o histórico se passa no mesmo tempo dos patriarcas. A área mencionada é a terra de Uz, parte do território de Edom, se compararmos com Gênesis 36, 28 e Lamentações 4, 21, ao sul da Palestina. Porém, em Jeremias 25, 20 e 21, Uz é associada a Filístia, Edom e Moabe. O início da narrativa é direto e conciso. Ele nos oferece o nome, a pátria e a piedade exemplar do herói do drama. Esse singelo começo nos prepara para o que virá em seguida. Houve um homem. A primeira frase usa o hebraico ish, homem, e com isso indica a natureza universal da obra. O homem não provém de Israel, ele é de Uz. Representa a todos os homens. Os problemas do sofrimento dos justos em relação com Deus e com o universo transcendem os limites geográficos, religiosos e étnicos. Veja que Jó não era israelita, mas mesmo assim ele era um adorador do verdadeiro Deus, Yahvé, Javé ou Jeová. O texto irá nos mostrar que Jó é um homem digno. Assim, levanta-se uma pergunta inquietante. Deus é justo? Por que sofre o homem reto? Mais ainda, é possível ter prosperidade material e, ao mesmo tempo, ter um caráter íntegro e piedoso? Esta pergunta faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com a chegada de seu sucesso. Quem lê a Bíblia sabe do cuidado que ela aponta para a relação humana com o dinheiro. A palavra de Deus nos ensina que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Isso ocorre por causa do apego, da ambição que desperta nas pessoas diante do dinheiro ou mesmo de algum bem material. Essa disposição pode destruir a nossa integridade e piedade. Nas últimas décadas, diversas obras foram publicadas tratando dos pecados que envolvem sexo, poder e dinheiro, como sendo aqueles
que mais produzem a queda de homens de Deus. Mas, ao longo de nossa aula, conheceremos um modelo de integridade, prosperidade e piedade, conjugado com o temor do Senhor. O cerne, o âmago de nossos estudos hoje é entender que o temor do Senhor é o fundamento de uma vida reta e íntegra. A Bíblia ensina que o temor do Senhor tem uma relação com uma vida sabiamente vivida. Os livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios e o próprio livro de Jó, colocam o temor do Senhor como princípio primeiro para uma vida de sabedoria. Roy Zuck, na obra Teologia do Antigo Testamento, escreve que o temor do Senhor é central à literatura sapiencial, ocorrendo 14 vezes em Provérbios e várias vezes em Jó. Além de ser o ponto de partida ou início da sabedoria, o temor do Senhor também é o princípio primeiro e controlador, ou a essência e o coração da sabedoria. Para entender como isso se dava na vida de nosso personagem, em primeiro lugar, vamos conhecer o caráter irretocável de Jó. Os valores ético-morais eram fortemente celebrados nas culturas antigas. A própria literatura sapiencial na Bíblia exalta pessoas virtuosas, como em Provérbios 22, verso 1, por exemplo, sem contar um capítulo dedicado à mulher virtuosa. Quais são os aspectos do caráter deste homem de Deus? Primeiro, no capítulo 1, versículo de número 1, encontramos que Jó era um homem íntegro. O caráter é que define quem uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que dirigem a sua vida interior. Jó é um homem sincero. Estamos diante de alguém com um caráter irretocável. Os primeiros versículos do livro mostram os adjetivos que traduzem o caráter de Jó. No primeiro, ele é chamado de íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente ou sem culpa. O matiz de integridade, honrado na linha de retidão em suas atitudes em relação com os outros e com Deus. Um homem íntegro é alguém sem defeito moral, inocente ou inatacável, justo. Falamos de alguém com honradez, retidão, inocência. O termo integridade é uma palavra importante em Jó e ocorre pelo menos 4 vezes. Como Noé, por exemplo, em Gênesis 6, verso 9, Abraão, em Gênesis 17, verso 1, Jacó, Gênesis 25, 27. Como eles, Jó era íntegro, tam. Em breve, o mesmo elogio será confirmado 2 vezes por Deus, em Jó 1, verso 8 e 2, verso 3, e também reconhecido por sua esposa, em Jó capítulo 2, verso 9. O próprio Yahvé lhe atribui essa qualidade, e até mesmo a sua esposa reconhece a sua integridade, a Tumar, em 2,9. No decorrer da discussão com seus amigos, e aqui entre aspas, esses amigos, Jó nunca duvidou que fosse tam ou tamim, íntegro, ou que tivesse a tumá, a integridade. A ideia hebraica de perfeição se referia à saúde física e moral, e ainda indicava uma imagem de totalidade, de plenitude, de homogeneidade, inteireza. Pessoas íntegras são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia ou duplicidade. Elas são comparáveis ao produto bem acabado. Jó manteve sua integridade diante das acusações de seus amigos e do silêncio de Deus, e por fim, o Senhor o justificou. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições
e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Uma pessoa cuja motivação é pura e que vive uma vida de boa moral. Não significa perfeição no sentido absoluto. Ele é íntegro, mas também admite as fraquezas humanas, como se verá depois no capítulo 9, verso 1 e seguintes, por exemplo. Jó mantém a integridade básica do seu caráter. Tudo faz parte de uma mesma disposição. Os olhos e o coração estão focados no que é íntegro. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, verso 22, dizendo que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A igreja primitiva é descrita por Lucas em Atos 2,46 como tendo alegria e singeleza de coração. O coração de Jó não está dividido. A vontade de Jó pertence a Deus e ele não abre mão disso. Capítulo 2, versos 9 a 10 e também no 27, verso 5, mostrará isso com clareza. Ainda no versículo 1, capítulo 1, vemos que Jó era reto. O vocábulo reto, que em hebraico se diz yashar, tem o sentido de alguém justo, direito. Uma vez que era reto, Jó praticava a honestidade e a justiça em relação aos seus semelhantes. A retidão em sentido ético demonstra honradez, bondade, sinceridade, probidade, justiça, pureza de conduta. O homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. A personalidade de Jó, se quisermos usar o jargão moderno, era integrada e essa homogeneidade psicossomática se traduz em sua integridade social. Isso tudo quer dizer que ele não fazia concessões aos erros morais. Ele negociava com integridade. Era alguém que cumpria a sua palavra e tratava os outros com justiça. O versículo 1 mostra outra virtude. Ao continuar a leitura, descobrimos que Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Iarê, temer, aqui em Jó, não se trata de simples medo, mas de reverência. É usado para se referir ao ser de Deus numa posição exaltada, de maneira que Jó tem grande respeito. Jó reverencia a Deus. Estamos diante de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Além disso, com prudência, faz todo o possível para evitar o mal, como pode ser visto em pelo menos outros 3 versículos. Jó 1:8, capítulo 2, verso 3 e capítulo 28, verso 28. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo, posteriormente, ensinaria em Provérbios 3:7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus quer dizer perceber o relacionamento que se tem com Ele e lhe mostrar reverência e obediência. Significa respeitá-lo por seu caráter, seus atos e suas palavras. Esse temor não é o medo que faz o escravo encolher-se diante de seu senhor, mas sim a reverência amorosa de um filho diante do pai, um respeito que conduz à obediência. Nas palavras de Oswald Chambers, o mais extraordinário a respeito do temor a Deus é que, quando tememos a Deus, não temos medo de nada. Ao passo que, se não tememos a Deus, teremos medo de tudo. Evitar o mal, por sua vez, afirma uma consciência deliberada e constantemente escolhendo o bem. O pastor José Gonçalves
alerta que, numa época em que os valores judaico-cristãos são atacados, os valores éticos e também os valores morais são ofuscados, onde a religiosidade é caracterizada por uma relação de troca, onde se ensina e se pratica uma relação de barganha com Deus, o livro de Jó se levanta como um grito de alerta em meio à escuridão. O texto sagrado nos dá mais informações acerca de Jó. Ele foi um homem sábio e próspero. Jó é retratado como um conselheiro sábio. Lembre-se de que existem pessoas ricas que não são sábias nem tampouco prósperas. Elas possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. Jó se distingue mais uma vez. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente, em Jó capítulo 1, verso 3. Maior aqui também faz referência à sua sabedoria. Muitos estudiosos destacam a sabedoria, riqueza e piedade que Jó possuía em relação a qualquer outra pessoa daquela região. Eles salientam o reconhecimento da sabedoria de Jó. Ele era um homem a quem as pessoas recorriam em busca de conselho e orientação. Jó 29, versos 21 e 22 nos ensinam isso. O homem de Uz era, sobretudo, próspero. As riquezas elencadas são a de um sheik. No versículo 2, o texto destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço. O sustento de sua família era obtido desses animais e de toda a sua plantação. Porém, a sua riqueza não o afastou de Deus. Aqui, novamente, vemos o seu diferencial. Ele reconheceu que o Senhor havia dado a ele todos os seus recursos e usou sua riqueza com generosidade para beneficiar a outros. Capítulo 4 de Jó, versos 1 a 4, capítulo 29, 12 a 17 e capítulo 31, versos 16 a 32, nos mostram essa verdade. No decorrer da história, um dos pontos debatidos nos diálogos é o significado da prosperidade material. Naquela época, muitos acreditavam que a família e os rebanhos eram bênçãos de Deus para uma pessoa reta. A riqueza de Jó significava que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Se estudarmos o texto com atenção, veremos também que a prosperidade de Jó era baseada no ser. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. O pastor José Gonçalves alerta para o fato de que não há dúvidas de que o Senhor Deus quer que os seus filhos prosperem. Todavia, é preciso dizer que isso não pode ser confundido simplesmente com aquisição de posses ou bens. A bênção do Senhor não pode ser confundida simplesmente com sucesso. Alguém pode possuir muitos bens, ter muitas posses e ainda assim não ser uma pessoa próspera. Por outro lado, uma pessoa pode ser abençoada por Deus sem, contudo, ter aquele sucesso que tantos aplaudem. Assim como o livro de Jó, o salmista, lá no Salmo 73, mostra as diferenças conceituais entre ser próspero e ter sucesso. Muito bem, até aqui vimos o caráter e a prosperidade de Jó. A riqueza de Jó pode ter impressionado seus vizinhos, mas o seu respeito reverente por Deus e a sua decisão de desviar-se do mal
são as chaves do seu caráter. Jó era um homem de profunda piedade pessoal. Observe que ele era um homem dedicado à família. Veja isso. Sua piedade é vista no contexto da família, onde Jó é apresentado como o seu guia espiritual. O ambiente descrito no versículo 4 é de uma família em harmonia que, de forma feliz, festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Cada filho tinha sua própria casa. As filhas talvez morassem na casa do pai. Cada filho realizava uma festa em casa de cada um no seu dia. Eram jovens, mas tinham condições de manter um modo de vida de estilo real. Os banquetes fraternais são um símbolo do caráter extraordinário da harmonia que reinava nessa família. Em cada um desses eventos, a piedade de Jó é ilustrada pelo fato de que ele sempre oferecia holocaustos pelos seus filhos, se caso um deles pudesse ter pecado inadvertida ou secretamente. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó capítulo 1, verso 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. A descrição do caráter de Jó reflete o moralismo otimista dos sábios antigos e apresenta uma imagem ideal da natureza humana. Jó, mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, sempre manteve seus olhos em Deus. Era essa piedade a causa da dedicação de Jó à família. Em terceiro lugar, Jó era um homem de vida consagrada. A sua piedade está evidenciada no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó orava por eles. A preocupação do patriarca com a pureza de seus filhos demonstra uma piedade das mais rigorosas. A consciência meticulosa de Jó reconhecia que naqueles dias de celebração, nas festas promovidas por seus filhos, podiam quase que involuntariamente se tornar ocasiões para a licenciosidade. Jó age como um sacerdote ao oferecer sacrifícios por toda a família. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Ele priorizava a oração. Ninguém terá vitória na oração se não a priorizar. O comodismo costuma matar a vida de oração. Deixar a oração em segundo ou terceiro plano é o primeiro sinal de fracasso espiritual. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa consagrada é alguém que ora. Uma pessoa que ora é alguém consagrado. Portanto, à luz da vida de Jó, somos estimulados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Como o próprio Cristo, na fase de desenvolvimento, crescia diante de Deus e dos homens. No entanto, precisamos salientar bem aqui em que consiste essa piedade descrita na Bíblia e tão bem exemplificada na vida de Jó. Para isso, queremos mencionar o que escreveu o pastor Cláudio Honor de Andrade em sua obra Jó, o problema do sofrimento do justo e o seu propósito, lá na página 37. Assim se expressa o pastor Cláudio Honor. Ninguém precisa isolar-se para se tornar santo. O santo nasce exatamente em meio às tentações. Todos os heróis da fé
destacaram-se como membros participativos da sociedade. O próprio Cristo não se afastou dos homens para redimi-los. Ele andava entre nós e se fez como um de nós. Santidade é serviço, é dedicação integral ao Senhor Jesus, diz o pastor. Antes de encerrarmos a aula, gostaríamos de fazer algumas considerações. Hoje, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: seu caráter, sua prosperidade e a sua piedade. Se compreendermos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento, a partir dessa matriz, vamos entender isso. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. É possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Porém, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas piedade, não apenas religiosidade e não conhecer a Deus, ou se não conhecer a Deus na sua intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O texto de Jó nos mostra o mesmo tipo de descrição que uma pessoa apaixonada faz a respeito da formosura da pessoa amada. João Crisóstomo, um pai da igreja, falecido no início do V século, destaca que integridade, justiça, verdade e piedade são termos usados para caracterizar a perfeição da alma de Jó. A virtude dele fazia com que vivesse longe de toda ação má, e não apenas de umas ou de outras. Jó amou o que Yahvé ama e evitou aquilo que desagrada a Yahvé. Não se trata de dizer que Jó é moralmente perfeito como Yahvé é perfeito, mas, dentro dos limites da queda humana, a justiça de Jó é elogiada por Yahvé. Como dissemos no início, as cenas do prólogo são elaboradas de maneira artística. Umas se dão na terra, outras no céu. Jó e as personagens na terra não fazem a menor ideia do que se passa no nível celestial. Somente nós, os leitores, ficamos sabendo a razão do seu sofrimento. Depois do texto que tratamos hoje, a vida de Jó muda completamente. O relato da piedade e prosperidade de Jó antecede a história de suas grandes aflições e mostra que nada o livrará dos problemas. Foi um homem bom que sofreu as vicissitudes da vida. Jó foi um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que sofreu. Sentiu-se desconsolado e, com certeza, derramou muitas lágrimas. No entanto, esse homem jamais deixou de ser aquilo que era, um homem de caráter irretocável. A partir de agora entra em cena um personagem que irá batalhar para provar que Jó serve a Deus por interesse. Mas isso é assunto da próxima aula. Eu quero concluir com um pensamento de J.R. Miller. Ele diz: a única coisa que volta do túmulo com os enlutados e se recusa a se deixar sepultar é o caráter de um homem. O que um homem sobrevive a ele, é isso que ele é. Jamais pode ser sepultado. A história mostra que Jó, como qualquer ser humano, ao final morre. Morre o homem Jó, mas o seu caráter sobrevive. Quanto a nós, depois da aula de hoje, podemos estabelecer princípios para mudanças em nossa vida cotidiana a partir da transformação de nosso caráter. Em primeiro lugar, o temor a Deus deve ser o esteio de nossa vida. Como seguidores de Cristo, devemos amar ao Senhor, buscá-lo de todo o coração. À medida que vivemos essa devoção, amaremos e cuidaremos de nossa família e viveremos uma vida moral e piedosa que dê testemunho aos outros, que sobreviva ao túmulo. Seremos luz e sal, como disse
nosso Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.